Olá a todos, essa é mais uma videoaula sobre a contextualização histórica da Umbanda, a nossa última videoaula sobre essa temática. E aqui a gente vai dar continuidade na videoaula anterior, em que nós estávamos condensando então as 36 linhas mestras que o Padrinho de Jeroá catalogou, né, das mensagens do Caboclo das Sete Encruzilhadas, como sendo as linhas mestras da Umbanda. Nós vamos catalogar essas 36 linhas mestras em 6. Então, na videoaula anterior, aí no slide 2, mostra que a gente já apresentou 3 linhas mestras sob o nosso ponto de vista. Que seria a primeira, a Umbanda é cristã, então devemos estudar o Evangelho e termos Jesus como guia e modelo. A segunda, manifestação do Espírito para a caridade, de graça recebeste, de graça dai. E a terceira, utiliza de todos os recursos da natureza para auxiliar na saúde física, psíquica e espiritual. Vamos prosseguir então, qual que seria a próxima linha que a gente considera como sendo linha mestra. Então a quarta linha que nós consideramos como sendo a linha mestra é como que a Umbanda entende os orixás. Então a Umbanda entende os orixás como forças divinas que se manifestam na natureza. Ok? Vamos entender o que são, o que está por detrás da natureza, tá? Na pergunta 27 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta então: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Aí os espíritos respondem: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constitui o princípio de tudo que existe, a Trindade Universal. Aí depois continua, mas num outro videoaula a gente pode até analisar a continuação, que é muito interessante. Então, a nossa interpretação aqui é que natureza compõe tudo aquilo que não for Deus. Então, tudo aquilo que não for Deus é o espírito e a matéria. Agora, quando a gente fala de matéria, o Livro dos Espíritos também trata disso em outras perguntas, a gente tem que falar matéria no sentido mais amplo possível. Não é só aquela matéria que nós conseguimos pesar, que nós conseguimos ver, né, que nós vivenciamos nessa realidade física. Existem muitas outras matérias que a gente não tem acesso nessa realidade física por nenhum instrumento de medida de laboratório. Então ela não pode ser pesada, ela não pode ser vista pelo olho comum, mas os médios, por exemplo, conseguem vê-las. Né? Os espíritos, por exemplo, tomam dessa matéria para formar o seu perispírito, o seu corpo astral. O próprio mundo astral é formado por essa matéria. Existem outras matérias também, outros fluidos. Né? A matéria ela pode se diversificar de várias maneiras. Por exemplo, aqui na Terra ela já faz isso. Ela já faz isso no formato de ar, no formato de uma água, de um óleo, de uma pedra, de uma rocha, de uma areia. Então, tudo isso é a matéria, são diversas ramificações. E o espírito é aquilo que não é matéria e não é Deus. Então, para nós, orixás são forças divinas que se manifestam na natureza. Né? Essa é a maneira, quando eu falo nós, eu tenho que deixar claro, né? Para o Caboclo das Sete Encruzilhadas e o Zé de Moraes. A gente vai ter uma videoaula específica falando sobre orixás, aliás, várias videoaulas falando sobre essa temática. A gente vai deixar mais claro da onde é que vem essa informação do Zé e do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Né? Mas por enquanto fique com isso, tá bom? No slide 4, então, continuando ainda com essa linha mestra, então a gente pode deixar bastante explícito para vocês, então. Para Umbanda, orixás não são deuses e para Umbanda, orixás não são entidades. Então a Umbanda não compreende os orixás como deuses e a Umbanda não compreende os orixás como entidades, tá bom? Bom, é claro que no slide 5 a gente traz aqui para vocês alguns questionamentos que futuramente a gente vai aprofundar nas videoaulas sobre orixás. Né? Então a gente já ampliou um pouquinho a ideia do que a gente está entendendo como natureza. Quando a gente fala que orixás são forças divinas que se manifestam na natureza, algumas perguntas precisam ser respondidas. Né? Então, por exemplo, de quais forças estamos falando? Elas agem na matéria? Elas agem no nosso psiquismo?
ou elas agem nos dois? Né? Já dei a dica, né? Elas agem nos dois. Segundo, essas forças são internas ou externas a nós, ou são as duas coisas? Também já dei a dica, são as duas coisas. Mas quando a gente for estudar a videoaula sobre os orixás, a gente vai aprofundar um pouquinho nessas respostas de cada dessas perguntas. Né? A terceira, se essas forças também fazem parte de nós, elas sempre estão harmonizadas? Se não, como fazemos para harmonizá-las? Aí vocês vão entender, então, esse negócio de falar que fulano é de Ogum, é de Xangô, né? Como que nessa concepção a gente pode entender esse processo, tá bom? O 4. Como podemos entrar em contato, ou ativar, ou entrar em ressonância com essas forças? Isso é necessário? Nos ajuda em algum aspecto? 5. Em quais circunstâncias podemos manipular essas forças para o nosso bem-estar orgânico, psíquico e espiritual? Temos condições de fazer isso ou apenas entidades espirituais têm competência para as manipularem? Quais são os nossos limites? Até onde podemos ir, até onde os guias podem ir? Então essas perguntas é só para deixar claro para vocês que essa linha mestra será bastante estudada, bastante refletida. Então não se contente só com essa afirmação, porque ela será melhor detalhada. Tá? Então em todas essas perguntas a gente vai buscar responder, tá bom? Então, nessa linha mestra, a gente consegue condensar, então, quais dessas 36 linhas mestras que o quadrinho de Yorubá trouxe? A gente consegue condensar a linha 9, aceita chegar aos orixás não como deuses, mas sim como denominações humanas para os poderes renantes do Criador. A linha 11, não há determinação ou razão de dizer se alguém é filho ou tem ancestralidade desse ou daquele orixá. Esse é preceito de cultos sacros, é fundamento da Umbanda. A linha 12, não há obrigações deitadas, camarinhas, ebós, bori, comidas, oferendas, etc. para orixás. A linha 13, não há manifestações mediúnicas, incorporação de orixás essenciais e sustentadores. A linha 14, não há feitura de cabeça, fazer o santo, nem coroação de médiuns. Mas vamos voltar aqui. Quando a gente for estudar as videoaulas de orixás, a gente vai entrar em detalhe o que ele está querendo dizer com isso. Tá? Mas em síntese é o seguinte, como nós, a Umbanda, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, Zé de Moraes, compreende os orixás de uma maneira diferente que o Candomblé compreende, por exemplo, é claro que a gente não tem a mesma ritualística que eles têm. Então, deitadas, camarinhas, ebós, boris, oferendas, tem um sentido para o Candomblé, porque eles compreendem de maneira diferente de nós. Então tem uma lógica por detrás. O Candomblé de fato, de nação, não essas coisas que a gente vê por aí falando que é Candomblé. Da mesma maneira que tem coisa por aí que fala que é Umbanda, não é Umbanda, tem coisa por aí que fala que é Candomblé e não é Candomblé de fato, tá bom? Mas o Candomblé de fato, de raiz, de nação, sério, tem todo um sentido por detrás disso. Mas não é Umbanda, porque a gente compreende de maneira diferente. Então para eles faz sentido aquilo que estão fazendo, mas para a Umbanda não é. Então como a gente compreende diferente, então tudo isso daqui não é necessário para a Umbanda, tá? Então tudo isso aqui que ele está falando, ó, não isso, não aquilo, não acolá, pode ser, ao nosso ponto de vista, condensado nessa única linha mestra. Se a gente compreende diferente, é claro que a gente tem que agir de maneira diferente. No slide 7, tem uma última ainda, né, que ele fala aqui. Trabalho integrado às 7 linhas de Umbanda, originalmente assim denominadas por Caboclo das 7 Encruzilhadas. A gente vai ver depois essas linhas que o Caboclo das 7 Encruzilhadas orientou, por que dessas 7, o que é cada uma delas, tá bom? Fica aí, aguarde um pouco, curiosidade, que a gente vai tratar disso. Mas essa é uma outra linha dessas 36 linhas mestras que o Yorubá trouxe, que a gente considera que pode ser condensada nessa linha única. Então essa linha única consegue condensar então mais 6 linhas. Então nos resta 11 para a quinta e a sexta linha que a gente condensou. Então vamos para a quinta. A quinta nós intitulamos Simplicidade e Objetividade dos Rituais. Tá? O Caboclo das Sete Encruzilhadas deixou bem claro, né, que no final da reunião, né, isso Zé falando, o Caboclo ditou certas normas para a sequência dos trabalhos, inclusive o entendimento absolutamente gratuito, que nós já colocamos como uma linha mestra, roupagem branca e simples,
sem atabaques, nem palmas ritmadas, e os cânticos seriam baixos e harmoniosos. Bom, agora vamos relembrar aquilo que nós falamos com relação a atabaques e palmas. Olha aí no slide 9. Vamos relembrar que depois, 10 anos depois, que teve muitos estudos na tenda Nossa Senhora de Hospedagem, muitas pessoas sérias frequentaram a tenda, e o caboclo das Sete Encruzilhadas escolheu a dedo algumas pessoas para fundar outras 7 tendas, que depois fundariam outros e outros, espalhando então a Umbanda em nosso país. Lembrando que sempre esses dirigentes faziam estudos com o caboclo das Sete Encruzilhadas, mesmo depois de fundar a tenda, falando como é que estavam as suas reuniões, etc. Então a gente percebeu que algumas coisas o caboclo permitiu que acontecesse. Então nós vamos lembrar aqui, por exemplo, a tenda espírita São Jorge, que foi dirigida por João Severino Ramos, tinha o atendimento de baiano, tá? E lá no livro Umbanda, História da Umbanda no Brasil, relata que nessa tenda foi a primeira delas que teve sessão de Exu e começou a fazer uso de atabaque. Então o X da questão, é isso que a gente discorda um pouco do padrinho Juruá, que ele vai falar que uma das linhas mestras é não usar tabaco. A gente não entende dessa maneira. A gente entende que é simplicidade e objetividade dos rituais. O que quer dizer isso? Quer dizer que o atabaque não pode ser o foco. Ah, se não tiver, a gente não vai tocar Umbanda hoje. Né? E outra coisa, o atabaque não é sagrado para Umbanda. Ele é sagrado para o candomblé, para Umbanda não. Tá? Então, a simplicidade nesse sentido. E se tiver também, ele tem que ser tocado de uma maneira harmoniosa, baixa, que não incomode os vizinhos. E outra coisa, a gente vai ver em outras videoaulas outras maneiras de tocar pontos de Umbanda que não seja por meio de atabaque. Por exemplo, tem um canal no YouTube de uma cantora fantástica que ela fez vários vídeos de Umbanda, se não me engano o canal chama Sons de Aruanda, por meio de violão, tá? E de uma maneira harmoniosa, com muito axé. Tem gente que canta Umbanda em coral, então não é necessariamente uma linha mestra, a gente concorda com ele nesse sentido, mas falar que não pode também a gente considera exagero, porque o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas permitiu. Então, simplicidade e objetividade dos rituais. Objetividade em qual sentido? Objetividade no sentido de não se perder tempo. Né? Então você, às vezes, começa uma reunião, né, de Umbanda às 4 horas da tarde e termina 2 horas da manhã. Isso não é objetivo. Tá? Então, no caso do zero, começava às 8 e terminava às 10. Então tem que ser, por exemplo, umas 4 horas no máximo. Tem que ter um tempo certo para começar, um tempo certo para terminar. E não pode ter muita coisa ali perdendo tempo, que guia não vem para a Terra para perder tempo. Então, com isso, a gente consegue, nós acreditamos, né, considerando essa linha mestra, simplicidade e objetividade dos rituais, a gente consegue condensar dessas 36 linhas mestras que o padrinho Juruá trouxe o seguinte: sem atabaques ou qualquer outro tipo de instrumento de percussão, bem como a não utilização de palmas ritmadas. Né? Então a gente já explicou que a gente não considera sem atabaques, a gente considera a utilização do tabaques, mas de maneira simples, objetiva. Qualquer outro tipo de instrumento, não só de percussão, violão, né? Um canto de coral de maneira simples, objetiva. O que mais? Daí fazer a simplicidade dos rituais, que permite a dedicação integral do tempo às sessões de atendimento fraterno dos necessitados, essa está bem em sintonia. 6. Sem roupagens coloridas, sem balandral, sem rendas e lamês, ou qualquer tipo de adornos ou adereços regionais externos, tipo cocares de penas, capacetes, chapéus, coroas, espadas, arcos, tacapes, fuzis, maquiagens, tridentes, capas, cartolas, ternos, smoke, bijuterias, etc. Esse tipo de coisa não pertence a Umbanda. Isso tem que ficar bastante claro. Tá? A gente não está fazendo juízo de valor. A gente está falando simplesmente que isso não pertence a Umbanda. Então, se tem outro culto que para isso é importante, tudo bem, deve ter um sentido para eles, deve ter uma lógica dentro da sistemática de que foi construída a religião deles. A Umbanda não foi construída nessa sistemática, a Umbanda foi construída para ser o mais simples e objetivo possível dos seus rituais. Tá? Então, o vestuário é utilizado tanto para homens como para mulheres, é composto de tecido modesto simples de algodão, somente brancos. Em Umbanda não existe roupas sacerdotais, mas somente uniformes, os calçados, faltam
cedilha aqui. Os calçados são de pano grosso, lona com solado de corda, tipo alpargata, arrueira ou descalço, né, para facilitar a troca energética com o solo. E a outra linha que a gente considera é as guias escolares usadas são somente as que determinam o guia espiritual que se manifesta. Isso, porque em outros cultos, essas guias estão muito associadas com a questão dos orixás. Mas como a gente entende orixás de maneira diferente, a gente não vai utilizar a mesma quantidade de guias que os outros utilizam, porque eles estão utilizando guias variadas, porque eles entendem de orixá de maneira diferente. Então, para a Umbanda, a guia ela está muito relacionada com a questão de proteção e a questão de harmonização. Então, ela tem que ser aquelas que as guias, os colares, né, tem que ser aquela que os guias espirituais ditam, tá? Então, na Umbanda não existe exagero de guias. É o mais simples e objetivo possível para atingir aquela função que o guia estipulou para ela, tá? No slide 11, a gente continua, que seria 10, né? Sem cultos, festividades extravagantes, homenagens a orixás, guias a protetores espirituais, ou seja, tudo isso daqui é porque a gente entende o orixá de maneira diferente e a gente sempre busca que os cultos sejam simples, objetivo, o mais simples objetivo possível, tá? Aí a 15, a primazia do sentimento fraterno se dá com guias caboclos, da mata e guias pretos velhos. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, é que eles são simples, objetivos naquilo que os orienta. Segundo, o médium, primeiro se harmonizando com o caboclo e com o preto velho, torna a sua mediunidade muito mais estável, seria essa palavra, né? Ela não é infalível, ele pode ainda cometer bastante erros, mas ela é muito mais estável do que se ele manifestar, por exemplo, com Exu, com uma linha de boiadeiro, de baiano, que depois ele pode até vir a ter, mas depois que ele tiver bastante firmado ali o caboclo e o preto velho, tá? Daí, fazer os descarregos e obsessões, presentes em todas as sessões, principalmente nas caritativas, no sentido de objetividade, ou seja, fazer o ritual para atingir o objetivo de atender o assistido da melhor maneira possível e, da grande maioria das vezes, esse atendido precisa de algum descarrego ou desobsessão. Então, no slide 12, continua, né, a linha 21, todo o conjunto de trabalhos espirituais são chamados de sessões. Isso tem a ver com a objetividade também, então tem um tempo para começar, tem um tempo para terminar, tá? 23. A falante de trabalhos espirituais dos estudos pombagiras da lei só atua medianicamente processos mandatórios, trabalho de defesa e desbanche de magias negras, não são realizadas sessões específicas com estudos pombagiras, nem procede regimentos fratérios públicos. Então tem a ver com aquilo que a gente falou dos pretos velhos caboclos, e a questão da simplicidade e objetividade também, porque os trabalhos de Exus e pombagiras geralmente envolvem muita quebra de demanda, muita quebra de magia, e eles precisam de preparar bastante nos instrumentos para fazer isso, isso é demorado, tá? Então esse é um dos motivos para não ser público, tá? Então ocorrem sessões específicas, e além daquelas questões que a gente vai estudar quando a gente for estudar a questão das entidades da Umbanda, de nem todo médium está preparado para trabalhar nessa linha, então por aí vai. Então nós consideramos que se encaixa dentro da simplicidade e objetividade dos rituais por causa disso. 29. Em processo de evocação, formação, proteção, magia e descarrego, utiliza a formação da mesa de Umbanda. Na mesa de Umbanda, em linhas gerais, a gente pode falar que serão os pontos riscados, né? Então os pontos riscados também é uma maneira relativamente simples, apesar que tem ponto que é bastante complicado, né, de ser riscado, mas é simples no sentido de não ter muitas outras complicações para fazer essa afirmação, proteção e magia, né? É claro que quando a gente fala simples, é muito subjetivo, porque o que é simples para um pode não ser simples para o outro, né? Mas assim, comparativamente com outros tipos de religiões, da maneira que a outra religiões mediúnicas, principalmente ali no caso do candomblé, e a maneira que eles trabalham com aquele problema é diferente. A Umbanda trabalha de maneira mais simples, eles trabalham de maneira mais elaborada. Tem a lógica deles e a gente trabalha dentro da nossa lógica. Então, com isso, a gente considera que essa linha, simplicidade e objetividades rituais, consegue condensar 10 linhas que o Padre Jeruá trouxe. Resta agora a última linha. Esta última linha, a gente considerou exatamente a mesma coisa que o Padre Jeruá, ou seja, na Umbanda não tem sacrifício de animais, tá?
O Zé de Moraes ele foi bastante claro em várias passagens com relação a isso, e aqui está uma delas, que ele diz que o Caboclo das Sete Encruzilhadas nunca determinou sacrifício de aves e animais, quer para homenagear entidades, quer para fortificar a minha mediunidade. Agora, o que tem que ficar claro ali no Slide 14 é que a gente não está fazendo juízo de valor, tá ok? Então aqui a gente está trazendo aqui Lucas 6,37, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Porque muita gente condena, às vezes, o sacrifício de animal no candomblé, só que vai lá comer carne bovina na churrascaria, come carne de porco de frango no domingo, peixinho na praia, tá? E esquece que em muitos sítios, em muitos meio rural, essas galinhas são abatidas como? Quebrando o pescoço antes de servidas como alimento. Muitos pescadores deixam esses peixes morrer sufocados em seus barcos, tá? E no candomblé, esses sacrifícios animais, ele tem uma importância dentro da ritualística deles e se aproveita boa parte desse animal sacrificado, assim como se aproveita boa parte do frango que foi cortado do pescoço para ser comido, tá? E algumas partes que não são comidas são utilizadas na ritualística deles, tá? E o que você vê por aí, né, bichos que morrem cruelmente e têm seus restos mortais expostos com cunho maquiavélico em espaço urbano, são dedicados à magia negativa e não traduz o candomblé, muito menos a Umbanda que não faz sacrifício de animais. Então o que a gente tem que ter um bom senso é a maldade, ela está no ser humano e não na religião. A gente vai ver padres católicos cometendo pedofilia, a gente vai ter pastores de diversas denominações evangélicas cometendo pedofilia, e a gente não vai condenar toda a igreja católica por causa disso, não vamos condenar todo aquele culto evangélico por causa disso. Então, se tem alguém que, utilizando o nome do candomblé, utilizando o nome da Umbanda, faz esse tipo de coisa, suja as ruas por aí, suja as praias por aí, coloca as vísceras do animal ali, a cabeça ali, e depois fala que está fazendo trabalho de Umbanda e candomblé, a gente não pode generalizar, ou seja, é aquele sujeito. A maldade é dele, a maldade não é da religião. A religião não prega isso, nem a Umbanda, nem o candomblé. Tá? No candomblé tem o seu sentido. Agora, não vamos ser hipócritas, falar assim, então, mas está sacrificando, eu quebro o pescoço da galinha para comer, não sacrifício. Bom, olhem no slide 15. Leiam lá Lucas 2, 21 a 24, tá? Diz o seguinte: quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino é Jesus. Então Lucas está falando de José e Maria quando Jesus nasceu. Quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Como? Ofertando na lei do Senhor um par de rolas ou 2 pombinhos. Na realidade, essa lei de Moisés era o sacrifício de um cordeiro. Mas como José e Maria eram pobres e não podiam sacrificar o cordeiro, a própria lei de Moisés permitia substituir por um par de rolas um pombinhos. Eles estão sacrificando as rolas, os pombinhos. E nem por causa disso, nem jamais a gente vai imaginar a maldade em Maria e José. Era uma lei, era um costume que existia na época. Então, cuidado na hora de julgar. 16. Então, no 16, a gente vai então condensar a última linha do Padrinho Jeruá que faltou, né? Que não tem sacrifício de animais, e ele também coloca, não tem sacrifício de animais em hipótese alguma, tá? Então, com isso, a gente condensou todas as linhas mestras do Padrinho Jeruá. Na primeira linha, a gente condensou 3, na segunda ficou 1 por 1, na terceira condensamos 5, na quarta 6, na quinta 10 e nessa por 1. Então, aqui no slide 17, a gente mostra essas linhas todas que nós condensamos. Então, das 36 linhas mestras que o Padrinho Jeruá trouxe, ao nosso ver, a gente consegue condensar essas 36 em 6 grandes linhas. Tá? Primeira, a Umbanda cristã, devemos estudar o Evangelho e ter Jesus como guia e modelo. Tá? Segundo, na Umbanda, há manifestação do Espírito para a caridade. De graça recebesse, de graça dai. Terceiro, a Umbanda utiliza de todos os recursos da natureza para auxiliar na saúde física, psíquica e espiritual. Quarto,
A Umbanda entende os orixás como forças divinas que se manifestam na natureza. 5. Na Umbanda há simplicidade e objetividade nos rituais. E sexto, na Umbanda não tem sacrifício de animais. Então todas essas linhas, se você estudar profundamente e abrir o leque, vocês vão ver que encaixa todas aquelas outras que o Padre Gelá trouxe, tá? Então a gente está mostrando aqui a Umbanda, né? Jesus, a Maria Santíssima, que é uma figura muito importante, reverenciada por vários guias da Umbanda, inclusive por Caboclo Sete Cruzilhadas. Aqui é a bandeira da Umbanda, tá? E aqui os principais ímpios que fundou a Umbanda no mundo espiritual, aceitando a missão de Jesus, sempre referenciando a Maria Santíssima, que é o Caboclo das Sete Cruzilhadas, o Pai Antônio e aqui o Orixá Maria. Aí no slide 18, então, a gente mostra que dentro daquelas temas que a gente se propôs a mostrar para vocês, essa então é a última videoaula do tema 1, que é a contextualização histórica da Umbanda. Então na próxima videoaula a gente vai começar então a falar um pouco dos princípios básicos espirituais que regem a Umbanda. É claro que algumas coisas a gente já citou aqui, mas lá a gente vai pontuar melhor. E nessa videoaula também a gente vai pontuar as diferenças das três principais religiões mediúnicas aqui no nosso país, né, que seria a Umbanda, o Espiritismo e o Candomblé. Também a gente já falou algumas coisas nas videoaulas, mas é interessante pontuar para deixar bem claro. Então é isso, pessoal, que a gente gostaria de aproveitar nessa videoaula. Espero que vocês estejam gostando daquilo que nós estamos apresentando. Está sendo um aprendizado muito grande para nós também. É complicado falar depressa para cumprir aqueles 25 minutos que a gente se propôs, mas eu repito, vocês podem pausar, vocês podem voltar, ver de novo. Tem algumas dúvidas que às vezes que vocês têm, eu acredito que nas próximas videoaulas vão se esclarecendo. E depois que a gente terminar também essas temáticas, nada impede que a gente grave outras videoaulas, dependendo das dúvidas que for aparecendo nos comentários, para esclarecer mais algum ponto específico, tá bom? Então é isso que nós queríamos apresentar. Até a próxima videoaula.